Bom dia. Bom dia, irmãos. Falhou o microfone. Mais uma vez nós vamos dar início à nossa escola dominical, mais uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos buscar o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas, contentes por iniciarmos uma nova semana na presença do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos buscar a Deus em oração nesse instante, pedindo que Ele nos oriente neste novo dia de estudo e sustente as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Te damos graças por aqueles que podem estar aqui presencialmente na Tua casa, por podermos juntos buscar a Tua presença, por podermos aprender mais de Ti. Te damos graças também porque Tu nos dás também os meios tecnológicos que concedem, ó Pai, àqueles que aqui não podem estar, a oportunidade de nos ouvir mesmo de longe, ó Pai. Que eles também possam estar no mesmo espírito, ó Pai, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, aprendendo mais de Ti, sendo sustentados por Ti mesmo. E que se for do Teu querer, ó Pai, em breve possamos estar todos juntos novamente no templo, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia nas nossas vidas, pela maneira como Tu nos tens sustentado, mesmo muitas vezes em meio às dificuldades, às perdas, aos momentos de tristeza, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado, ao nosso redor, nos sustenta e nos dirige a cada dia. Que cada dia mais possamos sentir, ó Deus, a Tua presença nas nossas vidas. Abençoa todos os lugares onde a Tua palavra será pregada nesta manhã. Abençoa todas as classes reunidas, os professores que estarão falando da Tua palavra, que sejam instrumentos usados, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, para que possam realmente transmitir a Tua vontade, ó Deus, para edificar o Teu povo. Que cada dia mais possamos compreender a Tua vontade e servirmos, ó Pai, como luz e sal neste mundo tão distante de Ti. Orienta-nos em tudo, sustenta aqueles nossos irmãos que estão enfermos, as famílias que estão enlutadas, que Tu estejas abençoando e dirigindo a cada um de acordo com Teu querer. No nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que suplicamos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ler, nesse instante, o Salmo de número 125, para a nossa meditação neste momento. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Da mesma forma que o Salmo que eu li na semana passada, que foi o Salmo de número 121, este é um Salmo que faz parte dos chamados cânticos de romagem, que eram aqueles textos que os judeus cantavam enquanto subiam para Jerusalém. E subiam porque, como dissemos semana passada, era uma região montanhosa, então realmente era uma subida e certamente uma caminhada não muito fácil, não muito tranquila. E este salmo ele nos traz conforto, pois ele fala de confiança. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala firme para sempre, nos diz o verso de número 1. Então aquele que confia no Senhor, ele está tão firme quanto uma montanha cercada por outras. As montanhas que circundavam Jerusalém eram importantes para a defesa da cidade e representavam a proteção protetora de Deus. Essa é a comparação que o salmista faz no verso de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Isso deve nos levar a renovar a nossa confiança de que o Senhor está presente em toda e qualquer circunstância, mesmo nos momentos difíceis. Ele está sempre ao nosso redor e, portanto, podemos descansar e nos sentir seguros. O Salmo de número 139, verso 5, o salmista nos diz: Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão.
Então, o Senhor está sempre ao redor. Mas ele diz que ele está sempre ao redor daqueles que confiam nele, né? Então, que nós possamos realmente confiar, não só da boca para fora, né? Não só nos cânticos que muitas vezes entoamos e que falam desta confiança, mas realmente de coração, verdadeiramente confiarmos no Senhor e descansarmos nas suas mãos. Nós tivemos mais uma semana em que nós tivemos algumas notícias tristes, né? Perdas em nosso meio, mas que essa confiança que nós temos no Senhor, ela possa realmente nos sentir, nos fazer sentir que estamos firmes, né? Como aqui diz o salmista, nós possamos nos sentir firmes, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, e que essa possa ser uma verdade que sempre ecoe em nossas vidas a cada dia, né? Independente das circunstâncias, independente dos momentos que passarmos, nós possamos ter uma fé inabalável no nosso Deus. Então, este é nosso pensamento, né? A nossa esperança para esta manhã, nos lembrarmos das promessas do Senhor em nossas vidas e assim nos fortalecermos nele na certeza de que ele está sempre ao nosso lado, sempre ao nosso redor, assim como aqueles montes, né, ao redor de Jerusalém, e possamos assim descansar nas suas mãos. Nesse instante nós vamos pensando, né, meditando neste sentido, cantar o hino de número 177. Lembrando que hoje a classe Mensageiro já volta a se reunir presencialmente, né? Nós temos o retorno do professor. Então, logo após o cântico, nós estaremos orando, e após a oração, então, tanto a classe Davi como a classe Mensageiros poderão subir, né, para as suas salas, se dividir ali para as suas salas, e teremos aqui, então, com o reverendo Sandoval, a aula da classe Vida Cristã. Eu vou pedir que logo após este cântico, nosso irmão presbítero Arthur nos dirija a Deus numa oração, assim também nos preparando para o estudo da palavra. Hino de número 177.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que nos concede ao iniciarmos essa semana na presença do Senhor, subindo até a tua casa. Como nós acabamos de cantar e como nós acabamos de fato vendo nas tuas escrituras, nós agradecemos porque nós podemos de fato confiar no Senhor e permanecermos firmes, Pai, independentemente de todas as coisas. Reconhecemos a tua graça, Pai, a tua misericórdia, a tua bondade, a forma como o Senhor nos sustenta. Por isso os nossos corações estão jubilosos, estamos alegres de realmente podermos firmarmos os nossos passos. Agora, nesse momento de tudo que teremos, tanto a tua graça, a tua misericórdia, especialmente sobre a vida dos professores que falaram da tua parte, pedimos que Deus abençoe para que falem fielmente do Senhor. E a nós que recebemos essa palavra, que já prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que de fato, Senhor, possamos estar atentos e, acima de tudo, Pai, quando sairmos daqui, possamos colocar em prática também, Deus. Uma vez, receba a nossa gratidão, fique com o teu povo, Pai, que está sentado sobre toda a face da terra, para que de fato, por agora, todos nós tenhamos, Senhor, as chances de sermos edificados pela tua própria palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Nosso pastor está acho que, na aula de catecúmenos, então eu vou pedir só que os. Acho, Bom dia, irmãos. Vamos então ao nosso estudo desta manhã. Na verdade, vou dar prosseguimento ao tema que já vinha desenvolvendo aí há algum tempo já atrás, e aí em função desse período aí que tivemos ausentes, né, por precaução, em função de dois dos meus filhos estarem com Covid, e aí tivemos que nos ausentar aí para a segurança de todos, né, da nossa família e também dos irmãos. Graças a Deus estão bem, aliás, já tiveram alta, né? E como eu disse na quinta-feira, que saudade, irmãos. Eu não imagino tanto que eu gosto desse lugar aqui, da igreja, da comunhão, de estar com os irmãos. Isso não tem preço nessa terra que pague isso, né? Então, foi difícil, né? Ficar em casa ali, contidozinho, né? Ainda mais que você fala, eu não tenho nada, por que eu estou aqui, né? Como alguns dizem, eu não estou bichado, e por que eu tenho que ir? Mas, enfim, seja como for, eu passei também por essa situação. Não é a primeira vez, né? Durante toda essa pandemia aí, por vários momentos, a gente acabou, como é que fala? Tendo que ficar meio recluso por um tempo. Não foi a última vez, né? Bom, estou puxando fogo aqui que me deu uma tontura, não sei por quê.
eu tomar uma água aqui e ficar sentado. Alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu ver. Na verdade, estou conversando aqui com os universitários, né? Na verdade, eu estou tonto, né? Porque qualquer coisa acontecer, você já sabe que não é nada mais a não ser que é uma tontura do nada que me deu agora aqui. Bom, tentar ver se ela vai passar. Se não passar, eu vou informar os irmãos. Eu consegui fazer isso a tempo. Não queria nenhum problema, mas é que eu estou diante aqui de uma câmara, né? E eu estou realmente tentando me firmar aqui em cima dos pés. A tontura não passou ainda, mas vamos lá. Qualquer coisa eu... como eu estava falando, né? Então a gente passou esse período, graças a Deus, passamos bem, né? Teve problema, e principalmente esse ponto que eu estava falando, por você se sentir bem e falar, por que eu estou aqui? Eu vou para a igreja. Não temos nada disso. Então, agradeço aos irmãos que estiveram orando durante esse período aí pelos meninos, né? Estão bem, graças a Deus. E o que aconteceu é que a gente teve uma dobradinha, porque quando o primeiro dos meus filhos teve o problema do Covid, foi testado positivo, acho que 2 ou 3 dias depois, aí o outro também testou positivo. Aí acabou que estendeu. Eu fiquei praticamente eu fiquei 2 domingos ausente. Então, não imagina a saudade. Estava falando da minha saudade, né? Sobre esse dia. Pois bem, mas hoje, antes de começarmos o nosso estudo, eu quero fazer algo que eu já queria ter feito bem antes, lá em maio, para os irmãos terem ideia. Até havia combinado com a superintendente, a irmã Selma, que é falar um pouco do nosso missionário, aquele por quem nós estamos orando. Lembra que nós falamos lá no início que a superintendência da escola, a diretoria da escola, achou por bem que esse ano alguns missionários, que a igreja estivesse orando, fazendo contato com os missionários, né, procurando entender quais eram as suas lutas, os seus problemas, os seus desafios, e tornar isso objeto de oração para a classe. E para a nossa classe, alguém lembra qual foi o missionário designado por quem nós iríamos orar e tudo mais? É missionário também. É, é, exato. Então 50% você acertou. Está faltando outro. Porque, como diz a nossa superintendente, né, o Enoque está na nossa lista. E o outro, eu vou dizer, ele está até no planejamento aí. Rio Branco, no Acre. Jonatas e Oliveira e Menezes, tá? Inclusive é aquele que esse ano, como conselho, nós designamos fazer uma ajuda mensal, aquele chamado Domingo Missionário. Todo ano, né, todos os anos, todos os últimos anos, nós temos contemplado um missionário durante o ano inteiro, e a oferta do segundo domingo do mês é designada especificamente para o obreiro, para ele e a família, tá? Então, nesse sentido, então, eu gostaria agora de pedir aí, vou fazer uma interação aqui para quem está em casa, eu vou virar porque eu preciso de acompanhar aqui as imagens que eu vou comentar agora. Então, bem, para nós, hoje eu vou falar do nosso irmão Jonatas e, em outro momento, eu vou falar do nosso irmão Enoque, tá? O Jonatas, por que eu vou colocar isso agora? Porque ele me mandou naquela ocasião, lá em maio, essas informações que passo agora aos irmãos, tá? E aqui eu vou falar um pouco sobre o campo, os desafios e o missionário que ali está. Pedir os irmãos aí para ver quando vão liberar a imagem, e aí os irmãos poderão acompanhar aqui e os que estão nos acompanhando em casa poderão também fazê-lo, tá? Então, o nosso irmão Jonatas, conforme eu já havia colocado, o nosso irmão Jonatas me passou várias informações do campo, isso lá no mês de maio ainda. Tá. Então, enquanto os irmãos da transmissão estão organizando ali as imagens que serão projetadas para os irmãos em casa e aqui, deixa então eu colocar aqui o que o nosso irmão Jonatas me passou naquela ocasião, né? Então, no dia
20 de fevereiro, ele diz o seguinte, passou aqui o que ele chama de nossas necessidades. Ele pontuou basicamente 6 necessidades, ou 6 desafios do campo, grave bem aí, de Rio Branco, no Acre, vocês vão conhecer pelas imagens que serão projetadas. Então, ele coloca assim, por ordem. Primeiro, quanto às necessidades, diz o nosso irmão, inicialmente pedimos que os irmãos sempre nos coloquem em orações para que a igreja esteja crescendo continuamente. A cidade de Rio Branco, afirma ele aqui, sofre problemas muito sérios por conta de facções criminosas dominarem muitos bairros, inclusive o bairro que a igreja está localizada, o que também dificulta, pois muitas pessoas têm medo de sair à noite de casa para vir à igreja. Então, está aí, já coloca como objeto da oração, pela segurança dos irmãos que estão no campo ali de Rio Branco, no Acre, tendo em vista a profunda dificuldade de ter um índice de criminalidade muito elevada. Aliás, até uma história de por que ele está lá contribuindo com um pastor lá. Né? O pastor teve que sair exatamente por ameaças à sua esposa. Aí eu não vou colocar, porque estou aberto no mundo, né? Então, mas só para os irmãos terem ideia. É uma evidência clara do que ele está dizendo. Segunda coisa que ele coloca como objeto das nossas preocupações e orações. Também pedimos, diz ele, orações para que Deus levante vocações em nossa igreja, que ajudem sempre na pregação, na música e na evangelização. Terceiro motivo, vai anotando aí, porque esse é o papel, é o nosso trabalho. Eu estou trazendo aqui para os irmãos, porque é a partir daqui que nós vamos, assim, contribuir, não só como temos feito com recursos, né, no segundo domingo do mês. Lembre, toda oferta que você dá no segundo domingo do mês, ela vai especificamente para esse irmão, porque o conselho esse ano definiu ele como a pessoa a ser ajudada. Tá? Terceiro, nos últimos anos, diz ele, tivemos algumas baixas na igreja, com perca de três irmãs por falecimento. E agora, durante o período da pandemia, alguns irmãos ficaram mais distantes. Por isso, pedimos orações, outro motivo, para que Deus restaure o ânimo daqueles que se encontram fracos na fé. Assim como nós aqui, né? As igrejas estão passando por isso. E isso não deixa de abalar. E num grupo pequeno de irmãos como 3 pessoas é muita gente. Então, é outro motivo pelo qual ele pede oração. Quarto, quanto a mim, peço que a igreja esteja orando por mim e por minha esposa, nos dando a capacitação, sabedoria e entendimento para conduzir a obra, fazendo o melhor de acordo com a vontade de Deus. Oração por ele e pela esposa, principalmente no desafio que eles têm nesse campo ali em Rio Branco. Quinto, quanto às necessidades físicas, e aí eu vou mostrar alguma coisa aqui, a igreja está precisando urgentemente refazer cobertura integralmente do templo, pois qualquer chuva que dá, a água cai toda no salão e no templo. Mas esse pedido aqui já foi, depois nós vamos passar aí, os irmãos vão ver. Então aqui são os motivos pelos quais devemos orar. O sexto motivo, necessitamos também, ou sexta razão aqui, necessitamos também fazer uma pintura na igreja, pois há mais de 5 anos não é feita obra de pintura. E a mesma apresenta algumas rachaduras conforme as fotos. Será apresentada aí. E ele conclui dizendo, mas além das necessidades, creio que é importante falar também das bênçãos que Deus permitiu alcançar nos últimos anos. E ele destaca aqui hoje dois pontos. Primeiro, a igreja dispõe de um salão social que é exclusivo para os eventos da igreja, como aniversários, por exemplo. Nós vamos ver esse salão anexo ali à igreja, ao lado. Segundo, também conseguimos construir uma sala de aula exclusiva para trabalho com jovens, que fica localizada no segundo piso da igreja. É um espaço bem amplo, com ar-condicionado. Daí, Bom, quanto a esses pedidos, grande parte deles, e preocupações já foram danadas. E aqui eu vou agora, está pronto aí, irmãos? Agora eu vou, então, ele mandou algumas imagens aí só para a gente ver. Após esta fala dele, ele diz, olha, agora vou encaminhar aí para o pastor umas fotos disso que eu acabo de dizer. Então, as fotos são mais ilustrações da questão da igreja, porque a outra é a vida espiritual, a necessidade do campo, as dificuldades. Então, mas aquilo que é possível ilustrar com imagens, foi o que eu pedi a ele, ele mandou, tá? Então, deixa eu ver ele sincronizar a minha fala com o que os irmãos vão projetar lá. Um instantinho.
Ok, então aí temos o casal, né? Então está aí o nosso irmão Jonatas de Oliveira de Menezes e a sua esposa, cujo nome é Kathleen Cristina dos Santos Oliveira Menezes. Então está ali a esposa, né, e o missionário que está nesse campo ali no Acre, no Rio Branco. E aí nós começamos a ver algumas imagens aí. Aí é a imagem já do templo, vocês estão vendo ali um pedestalzinho. Ali, essa imagem, ele diz que aqui é a transmissão que ele estava fazendo, posto que somente agora, no dia 30 de maio, gravem bem, que eles puderam ter a parte presencial, posto que tudo era, assim como aconteceu conosco, era necessário fazer a transmissão. Então, vocês estão vendo ele transmitindo ali de um celular, então ali é a transmissão que ele está fazendo dos cultos, que eram feitos até 30 de maio online. Então, investir em tecnologia, em capacitação dele lá. Então está aí ele fazendo a transmissão online em função de as igrejas naquela região estarem fechadas. A próxima, por favor. Aí é a igreja, grave bem essa igreja aí, isto. Grave bem a igreja, o salão que ele comenta, lembra? Ali à esquerda. Então aí está a igreja. Observe que o prédio está bem já judiado, deteriorado, e aí isso a gente vai ver em outras fotos. Então à esquerda o salão e à direita o templo, que está dessa forma. Ao final vocês vão ver todo pintadinho, tudo arrumadinho. Próxima ali, por favor. Aí o salão, né, que ele comenta lá, tá vendo? Tá bem com problema de infiltração de água e tal. E precisando de reforma. Depois, aí é o salão interno, dentro, tá? Dentro desse salão que foi colocado do lado. Veja como ele está agora. Aqui eu vou chamar de o antes, tá? Depois nós vamos para o depois. Esse aí, então, é o salão social. Aí, o que acontece é o seguinte, lá eles têm duas águas. Já ouviu a expressão duas águas, né? Então eles tinham um problema muito sério, lembra que foram 5 anos, então eles tinham um problema muito sério de infiltração, não consegui resolver. Então eles chegaram ao ponto de entender que ia fazer em uma água só, porque você evita o tal da calha. Quem tem em casa sabe que calha sempre é então eles falaram, vamos resolver. Mas o custo era muito alto, eles não conseguiriam. Falou, pastor, nós vamos fazer diferente. Nós fizemos diferente. Eles recuaram a telha, vocês estão vendo, e fizeram uma calha maior para evitar transbordamento. Graças a Deus, vocês vão ver no final, ele diz, olha, resolveu. Então ele mandou essa foto para dizer, ó, solucionamos com custo mais baixo e duradouro, porque agora a calha vai entrar aí bem largona. Vocês estão vendo aí. Eles disse que tiveram que recuar o telhado e fazer a calha, tá? Que era um dos assuntos que ele coloca aqui. Pode prosseguir, por favor. Aí ainda o salão, tá vendo aí? Começando a preparar para a reforma, para a pintura, organizar. Salão interno. Aí, aquele salão também, a parte externa dele. Agora começa já o processo de pintura, de arrumar, vamos lá. Agora aí, está vendo a igreja já pintadinha? O antes e o depois? Então está vendo aqui, já está toda pintada. Ele mandou outra mensagem dizendo, ele diz aqui, estou compartilhando com o senhor algumas boas notícias aqui na congregação do Rio Branco. Conforme tínhamos pedido oração, precisamos ajeitar a cobertura aqui da igreja e a pintura também. Graças a Deus estamos fazendo agora. Tá? Aí é o depois, tá? Isso agora no final de maio. Dia 30 de maio, mais ou menos. Pode prosseguir. Aí pintado, já salão, tá vendo? A igreja e o salão, já pintadinhos. E também já, lembra lá como eu estava no início? E agora aí o salão. Tá bem arrumadinho. Banheiros lá. Aí interna, tá vendo? Já a igreja aí, ó. Ok. O púlpito lá, tá vendo? Tudo arrumadinho. Ar-condicionado, tudo ok. Aí são fotos internas, né? A pintura interna, como é que ficou? O salão lá, aquele anexo lá, como que ficou depois de pintado? Não, acho que é a sala dos jovens, né? E tem até o ar-condicionado lá e tudo que ele comentou. Tá. Então, são as informações que chegam para nós, né? Já haviam chegado, mas como eu falei, houve esse problema. Ele disse, só queria mesmo ir compartilhando com o senhor, informando que estamos trabalhando. Se Deus quiser, na semana que vem, nós terminaremos tudo. Essa foto vem depois. Assim que tiver tudo pintado e a cobertura pronta, eu vou lhe mandar mais fotos. E a última pintura foi feita há 5 anos atrás, então está aí, graças a Deus. Então ele conclui dizendo assim, estamos fazendo reforma para então podermos retornar aos trabalhos presenciais, o que já aconteceu. Graças a Deus aqui melhorou muito o nosso estado. E aí ele fala, nós estamos na faixa amarela, naquela classificação,
Então, o que nos permite voltar. Então, no dia 30, exatamente no dia 30 de maio, eles avançamos 2 fases, falando da pandemia, no dia 30. E podemos funcionar com até 30% dos irmãos retorno aos cultos presenciais. Então, agora, quer dizer, até essa ocasião, os cultos presenciais, então, voltaram. Então, esse está aí o relatório de um dos nossos missionários, ou de um, vamos lá, mas que a nossa sala tem a incumbência e a responsabilidade de se inteirar e, ao mesmo tempo, orar de forma direcionada. Então, os irmãos anotaram aí todos os 6 pontos que ele colocou aqui, tá? Então, está aí motivos agradecer pela reforma, agora, né, porque havia um pedido, agora é agradecer, continuar pedindo o trabalho que fazem lá, a segurança da região, até mesmo para que as pessoas com quem eles contactam, né, ou que são contactadas, não tenham esse temor de ir para a igreja, posto que o ambiente é bastante hostil. Então, as necessidades. E à medida que nós fomos desenvolvendo a nossa sala, o meu propósito é trazer isso aos irmãos, porque eu sou o professor da sala e como professor vou puxar, né, por isso que fui atrás. Na próxima ocasião vou falar sobre o Enoque, temos alguns desafios, né? Até o presbítero Jurandir comentou comigo alguma coisa essa semana e eu vou procurar me inteirar melhor, de maneira que a gente possa orar de forma bem direcionada, objetiva, em relação aos campos que temos orado esse ano. Então, anote aí, Jonatas e Kathleen, né? Esse casal deve ser objeto das nossas orações. Como diz a nossa superintendente, outros missionários estão sendo objeto de orações de outras salas da nossa escola bíblica dominical. Para nós, temos a responsabilidade, né, e eu diria o prazer, de manter um contato mais aproximado e uma informação mais atualizada desses 2 campos missionários. Próxima ocasião, como disse, farei, para não tomar um tempo maior na nossa sala, né? Bom, feito isso, é algo que eu já vinha há muito tempo querendo fazer, mas as coisas não aconteceram como nós queríamos, no sentido da sequência aqui, né? Mas chegou o momento. Então, qualquer outra informação que os irmãos quiserem, né, eu mando para os irmãos, não há nenhuma dificuldade. Vamos voltar então e tentar concluir o nosso tema, que é o cristão e a política. Foi um assunto que nós abordamos há 2 semanas atrás, tá? Então, vamos voltar agora para o nosso próximo tópico. Eu acho que os irmãos devem ter aí o tópico, vou aqui alinhar com os irmãos que estão ali na transmissão, tá? O tópico que nós paramos é intervenção e transgressão dos governos. Como que a parte política, ela interfere, às vezes transgride até coisas elementares, mas tudo isso ainda, Deus utiliza-se, por assim dizer, de tudo isto para levar a cabo os seus desígnios. Esse tópico que eu vou abordar agora é intervenção e transgressão das autoridades. Quando as autoridades intervêm no seu modo de viver, na sua vida, e quando nessa intervenção eles transgridem, o que você deve fazer? Vamos ao texto que apontamos aqui, breve, que é Lucas capítulo 2, versículo 1 a 5. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a palavra de Deus nos apresenta, não só aqui, mas em outros lugares, que muitas vezes o governo dos homens e ações políticas estão entrelaçadas com o plano maior de Deus. Onde é que nós enxergamos isso no texto? O texto diz que tudo começa com o quê?
no verso de número 1, um decreto de quem? De César Augusto. Um decreto cujo propósito era convocar a população do império para recenseamento. Então, é o ponto, nós estamos falando sobre política, né? O cristão e a política. Veja que aqui há um entrelaçamento da política com a igreja, com o povo de Deus, com a sua história. Por isso nós estamos batendo nessa tecla, como fizemos na ocasião anterior, sobre essa questão da política. Não tem como você ficar no mundo da lua, não tem como, você não é um ET, você não veio, não está aí por acaso, as coisas estão acontecendo e você está, de certa forma, envolvido nesse contexto político. Aqui está o caso, né? Então a Bíblia muitas vezes fala de que essas ações políticas, lembra o último texto que nós falamos lá de Jeremias? Lembra? Quando Deus falou, não, vocês vão fazer casas, foi a última abordagem, foi tanto tempo, talvez não lembra, né? O que Deus falou? Não, os profetas falsos estão dizendo que vocês vão voltar logo para Jerusalém. Na verdade, não vai acontecer. Jeremias diz, é mentira o que estão dizendo. Na verdade, podem plantar, casar, darem... Vivam a vida. Porque, na verdade, seria um período de quantos anos? 70 anos. Então, não tem sentido vocês ficarem aqui esperando voltar. Não descer a mudança do caminhão, porque quer voltar. Não vai voltar. Então, veja. E ali por quê? Porque Deus está trabalhando na história. Veja a questão política e a igreja, e o povo de Deus. Aqui no Novo Testamento. E veja em quem é que está, inclusive, envolvido na história. O próprio Jesus, o nascimento de Jesus tinha a ver com o decreto. Olha que coisa interessante. Tá? Então, a história da redenção, ela está, por assim dizer, entrelaçada à história política da época. Ela não ficou a par. Esse é o ponto importante que nos chama. E o Lucas, aqui no texto que lemos, nos versículos 1 a 5, veja que Lucas, ele registra que houve um decreto emitido por César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Olha, irmãos, a peculiaridade desse decreto de César Augusto é que, independentemente de onde a pessoa morasse, cada pessoa deveria retornar à sua cidade natal para ser contado. É aí que entra a história, que diz aí que José saiu com Maria, que estava grávida, para onde? Para a cidade que era de Nazaré, para Belém. Olha aí, onde é que vai se dar o nascimento de Jesus, que já havia sido prometido ou anunciado pelos profetas. Então vemos como, que é o nosso toque, como que as determinações governamentais, cumpridas por José como chefe da família, fizeram o casal viajar em torno de 100 quilômetros, vários dias, por caminhos difíceis, íngremes, né, perigosos, né, sendo que o destino não havia a certeza ou a possibilidade de que haveria até hospedagem. Tanto é que o texto diz que chegando lá não encontraram local onde está. Você fala, Deus está por trás de tudo isso. E tudo começa com um decreto. Aí você diz, mas tudo começa com decreto? Quando eu falo decreto, eu vou falar outro termo de decreto aqui. Com o decreto de César Augusto? Ou porque o decreto de César Augusto fazia parte do decreto de Deus? Vamos ficar com esse último ponto, né? Havia um decreto de César Augusto, mas aquele decreto não foi por acaso. Porque, segundo a profecia, seria desse jeito. Que Deus usaria o decreto de César Augusto para fazer com que houvesse essa viagem de 100 quilômetros para que se cumprisse o que diz que ele nasceria onde? Em Belém. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz parte dos decretos de Deus, as intervenções e eu diria até transgressões dos políticos. É o que nós aprendemos nesse texto. Assim são os governantes humanos. Não há dúvida, esses homens detêm poder de interferir na sua vida, interferir na sua família. Mas esse mesmo governo romano que vemos aqui foi responsável por um sistema de leis que tornou as viagens possíveis. E aqui vou falar daquilo que o Império Romano gozava daquilo que foi conhecido como a Pax Romana, ou seja, um período de invasões e guerra, um período em que não haveria invasões nem guerras, houve uma paz. Isso, inclusive, possibilitou, ou seja, as circunstâncias geradas por essa Pax Romana, pelo governo romano, elas permitiram com que, inclusive, as nações pudessem ter a disseminação da fé cristã, que vai bater com aquilo que Jesus Cristo diz, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia
e Samaria e até aos confins da terra. Então, o deslocamento, vamos pensar aqui a questão política e o nascimento de Jesus. Então, o deslocamento a Belém, uma imposição aparentemente irracional, que foi imposição de quem? Aqui no texto. César Augusto representava o cumprimento de uma profecia. Você então consegue enxergar dentro do contexto da política, você não pode ficar alheio ao que está acontecendo, porque dentro do contexto dela, Deus está falando para você. Deus está dando diretrizes. Talvez uma visão irracional, estúpida, estranha, tinha nada a ver. Mas vamos para o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Veja o que diz aí. Já havia sido predito pelo Senhor através da boca de Miqueias. Alguém lê para nós lá, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu vou contar com o apoio dos irmãos à medida do possível. Vira aqui. Sei que o sistema que a gente dá aula aqui é muito mais uma preleção do que uma sala. Nós não podemos perder esse foco. Nós estamos numa sala de aula. Tá? Então, é a participação natural. Porém, como temos irmãos participando da distância, é bom que quando você fale, a sua voz seja ouvida. Então, você pode ir para os microfones e ficar à vontade. Tá? Vem, aproxima-se. Então, no caso aqui, eu preciso de alguém que possa, daqui ou daqui. Temos 2 microfones e assim os irmãos em casa poderão acompanhar a leitura. Então, vamos lá. Miqueias 2, 5, versículo 2. Isso. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá, que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aonde é que Jesus haveria de nascer? Segundo o texto proferido aí, Belém, uma cidade pequena, insignificante. Lembra lá, uns dos discípulos, pode vir alguma coisa boa de uma cidadezinha dessa? Mas isso já estava predito. Só que nós não sabíamos que, de alguma forma, passaria, por assim dizer, por aspecto político da época. Não temos como negar que o aspecto da decisão política, do recenseamento designado por César Augusto, aparentemente ilógico, tinha a ver com algo que já havia sido predito por Deus. Você está entendendo isso? Que é a conexão de intervenção política e muitas vezes até transgressões de políticos fazem parte de um plano maior de Deus. Então, quando você olha a política dessa perspectiva, você poderá, digamos, tirar lições que ela traz. Não é alguma coisa alheia que está acontecendo à igreja na política. Tem tudo a ver. E a igreja precisa usar a palavra antenada, ligada nesse assunto, para que ela possa entender a sua história e que ela possa entender a sua participação política. Esse é um ponto importante. Daqui a pouco vou explicar isso um pouco mais detalhadamente. Então, observe que tinha a ver com uma profecia que seria em Belém, pequena, como diz o texto. Então, um exemplo de como governantes ultrapassam sua esfera de autoridade, o primeiro é que a intervenção, decisões políticas estão interligadas a um plano maior de Deus e que afetará diretamente a sua história, a sua família, os seus planos, por decretos, por leis dos governos. Outra questão que eu falei é a transgressão também. Então, um exemplo de como governantes ultrapassam a esfera da autoridade foi a morte dos inocentes. Lembra que também, agora por um outro, que não foi aqui, temos César Augusto decretando o recenseamento. Cada um deveria voltar para a sua terra natal. E aí foi onde José foi, não vamos falar coincidentemente não, porque era plano de Deus e o recenseamento fazia parte para que a profecia se cumprisse, que ele fosse para Belém. E isso aconteceu. Mas também dentro do contexto do nascimento de Jesus, veja, mais uma vez ainda, temos aqui o nascimento de Jesus Cristo. Né? E aqui o que vemos é que agora há um outro líder, né? E aqui já falamos de Herodes o Grande. Vamos agora para Mateus capítulo 2, versículo 16. Veja o que é dito aí, Mateus capítulo 2, versículo 16. Eu já vou ler então. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Aqui nós vemos um exemplo de governantes que ultrapassam a esfera de autoridade. E aqui, no caso, é a morte de inocentes, que foi decretada
por Herodes, chamado Herodes o Grande. Aquele que deveria ser o guardião da justiça provoca pânico e terror. Mas ainda não está fora do controle de Deus. Porque toda autoridade é ministro de Deus. É um texto que nós vamos ler daqui a pouco. Então, cumpriu desse modo também uma profecia. Olha aí. Onde é que está essa profecia? Abra aí Jeremias capítulo 31. Veja que o que nós estamos vendo em Mateus capítulo 2, versículo 16, já fora predito, né, na profecia de Jeremias. Ou melhor, o próprio texto de Mateus vai dizer isso, né? Mas vamos lá, alguém lê para nós Jeremias 31, versículo 15. E vamos fazer um paralelo. Na verdade, esse texto já está citado logo na sequência do que eu li, tá? Mas vamos lá para o texto que é a fonte originária de onde Mateus pegou. Então, olha o que Mateus faz aqui, tá? Então, nós estamos falando de transgressão, autoridades transgredindo. Aqueles que deveriam manter a justiça, a paz, a ordem, a vida, são os promotores do contrário. E quando isso acontece, a gente fala, não tem nada a ver, olha agora o que próprio Mateus interpreta o texto que está lá em Jeremias. Então vamos para o texto de Jeremias, porque ele está citado em Mateus, no nosso texto que lemos aí, versículo 18. Eu li o versículo 16, mas está no versículo 18. Mas vamos lá para o texto de Jeremias. Alguém lê para nós? Isso. 31:15, né? Isso. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Tá. Esse texto que o seminarista Daniel leu agora, ele foi citado por quem? Por Mateus, no nosso texto. E o nosso texto está falando de quê? Da morte dos primogênitos, decretados por esse terrível homem chamado Herodes, Herodes o Grande. Então, como é que Mateus faz? Mateus faz uma conexão do que está lá em Jeremias. Jeremias está falando de morte da matança de crianças? Não. E aí a questão. Raquel, todos os irmãos sabem que Raquel foi mãe de José e Benjamim. Lembra? Estamos falando de tribo de Israel. Tá? De quem as principais tribos do reino de norte descendiam. Que é o texto de Jeremias. Então, vamos entender primeiro o texto lá para entender a aplicação aqui. Então, ela está sendo representada no texto que o irmão leu, chorando pelo cativeiro de Israel. Raquel está chorando pelo cativeiro de Israel, cuja representação das duas tribos do norte eram exatamente José e Benjamim, filhos dela. Mas Deus a conforta com a promessa de sua restauração. Isso é o texto de Jeremias. Tá? Uma cidade, e diz que isso seria em Ramá, uma cidade que tinha cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Evidentemente, o lugar onde os cativeiros eram reunidos antes de serem levados para a Babilônia. Lembra do cativeiro de Babilônia? Então, diz que antes de tudo eles foram reunidos em Ramá. Ou seja, ela chora, por assim dizer, por Israel. Não está chorando. O termo diz aí filhos, tá? É porque a gente tem que explicar isso. Né? Está usando filhos, porque chora porque... mas Raquel chorando aqui, ela já não estava morta, já não... Enfim, a ideia é que há um lamento da mãe, há um lamento dessa mulher pela nação de Israel entrar agora em cativeiro, né? A profecia, então, apresenta Raquel, que roga pelos seus filhos, e também pela morte, e diz que ela está chorando em Ramá por ver seus descendentes sendo levados. Ou seja, essa é a ideia. E aí o que Mateus faz? Ele tem a liberdade de dizer, da mesma forma, há um pranto aqui em Jerusalém. E esse pranto é o quê? A morte dos primogênitos. Vocês conseguem ver isso? Então, ou seja, já havia uma profecia. E Mateus, sob divina inspiração, usa o texto de Isaías e faz uma aplicação dizendo do que estava acontecendo ali naquele contexto, que era da morte dos primogênitos, decretada aí por Herodes o Grande. Ok? Feito isso, então, nós vemos esses dois pontos, né?
tanto intervenção, né? As leis podem mexer diretamente com a sua família, até o local onde você mora e o que você está fazendo. Como também muitas leis podem ser de transgressões e podem trazer dores a você. Pode trazer morte, pode trazer guerra. Tá? Ou seja, aplicar isso então que o cristão não pode ignorar as circunstâncias da política, porque elas haverão de afetar diretamente o seu dia a dia. Até mesmo, digamos, o nascimento de um filho está implicado, por assim dizer, no aspecto político, conforme vemos no nosso texto. Fechamos esse tópico, vamos para o próximo, né? O nosso próximo tópico agora eu me organizar aqui, que eu alterei minhas folhinhas de anotação. Tá. O nosso próximo tópico é os limites do poder. Então vemos o quanto que a política pode mexer conosco. Agora vamos para qual o limite que Deus dá ao poder. Vamos ao texto de Mateus, capítulo 22, versículo 16 a 22. Quarto tópico nosso, os limites do poder. Mateus 22, versículo 16 a 22. E diz o Senhor através da sua palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram. Nova questão. Até onde vai o limite dos poderes? E aqui temos uma ilustração deste assunto. O mais conhecido e comentado ensinamento de Jesus Cristo, na área referente a governos, a impostos, a tributos, é visto exatamente na maneira como ele defende o pagamento de impostos ao Estado, bem como nas inferências extraídas desse ensino. E aqui temos dois textos. Esse é o primeiro que li. Esse primeiro texto refere-se ao imposto eclesiástico e não civil. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos a um outro texto, que eu vou falar dos dois já. Mateus agora. Mateus, esse imposto não. É Mateus capítulo 17. Eu fiz uma confusão aqui. Mateus 17. Versículo 24 a 27. Mateus 17, 24 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Irmão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhes disse: Logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estárter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Eu fiz uma confusão. Na verdade, esse aqui é um imposto eclesiástico, tá? Não civil. É por isso que Jesus Cristo vai falar como fala aí. O primeiro texto já envolve um tributo civil. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos agora entender o primeiro texto. Mateus, volta então para o capítulo 22. Então, quando Jesus Cristo, no verso 21, que é muito conhecida essa expressão, né? Responderam,
de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Onde nós temos usado até essa expressão, né? Mas você entende ela no contexto em que ela foi usada? Certamente tem a ver com os limites do poder. Há uma separação, por assim dizer, de poderes. E há limites que precisam ser respeitados, tanto na esfera civil como religiosa. Quando se mistura isso, compromete os dois lados. Tanto a esfera religiosa quanto a civil acaba confundindo. Foi o que aconteceu, né? E, lamentavelmente, até hoje, muitos movimentos religiosos estão intrinsecamente ligados à política, no sentido de politizado. Eu vou falar também um pouco isso e tiver tempo. Então vamos lá. O verso número 21 é um texto bem conhecido, principalmente a palavra aí, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta foi o quê? Conforme vemos aí, uma resposta de Jesus Cristo à pergunta. E uma pergunta que nós vemos lá nos versos anteriores, que é capciosa, porque ela continha a origem e o destino do tributo. César, o imperador romano. O evangelista Marcos, falando desse texto, lá no versículo 15, no capítulo 12, ele registra a pergunta além do polido. Lá em Marcos, ele coloca, é lícito? Ou seja, a ideia aqui é, devemos ou não pagar? É assim que Marcos registra esse mesmo relato. É lícito, quer dizer, devemos ou não devemos pagar? Ou seja, se a resposta de Jesus Cristo fosse positiva, ele então jogaria os judeus contra Jesus. Se fosse negativa, eles entregariam Jesus Cristo aos romanos por incitar uma revolta fiscal. Vocês veem então que era capciosa. Eles não tinham interesse de saber. Eles acharam Jesus, cumpriu a expressão. Se sair do espeto, vai cair na brasa. Se sair de uma pergunta, vai... Então essa era a intenção. Os judeus não apreciavam nem um pouco os impostos cobrados. Se Jesus Cristo dissesse sim, nossa, então esses judeus religiosos já o odiavam, ia piorar. Se dissesse não, como eles queriam colocar em dificuldade, tá vendo? Está um transgressor, alguém que está indo contra as leis do Estado, né? Esse é o ponto. Então, o que nós vemos? O que vemos aqui, irmãos, é que esses acusadores de Jesus Cristo esperavam que ele se posicionasse contra o pagamento de impostos. E aí Jesus Cristo sabia das intenções malvadas. É por isso que no nosso texto, como é que Jesus chama eles? De hipócritas. Vocês são hipócritas. Mas, ao mesmo tempo, e aí vamos aprender, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele pede uma moeda, aquela com a qual o tributo deveria ser pago. E eles comentavam. O imperador Tibério reinava naquela ocasião. O denário tinha a sua imagem de um lado e o seu trono do outro. E aqui algo importante. Jesus Cristo pega essa moeda, de um lado, a imagem do imperador. Do outro lado, o trono do imperador. E aqui vocês vão entender por que a palavra César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Ou seja, a inscrição na moeda, que tinha a imagem de um lado do imperador Tibério César, identificava como sumo sacerdote. E a cunhagem da moeda possuía não somente o significado político, mas também religioso. Quem dominava as duas coisas? De um lado, a cara do imperador, que se via como um deus, inclusive, um sacerdote. A pessoa tinha que clamar para ele. E do outro lado, o que estava? A sede do governo, o trono, o palácio. Então, os imperadores, nessa ocasião, viam-se a si próprios, não somente como sumo sacerdote, mas como deuses. E como tal, queriam ser adorados. Na igreja primitiva, muitos cristãos foram martirizados exatamente por recusarem isto. E aí Jesus Cristo vem com uma palavra que ele diz aí, dai. A palavra aqui em grego é apodidomi. E pode ser também traduzida por pagar de volta ou devolver. Com isso, Jesus Cristo então está dizendo que era um débito ou uma obrigação devida a alguém. Grave bem, débito ou obrigação devida a alguém, quando ele usa a palavra dai. Não há uma suposição de que havia escolha ou voluntariedade. Ou seja, era uma dívida. Ele diz, você tem uma dívida para com o Estado. Isso a lei determina, então, dai, entregue de volta.
você tem um débito, você tem uma obrigação com o Estado, porque é assim que a legislação determinou. Então você dá a César, é uma dívida. Mas os fariseus utilizavam uma palavra outra para descrever a entrega, que é dounai em grego, que tem o sentido de um presente, uma dádiva. Jesus Cristo não usa essa palavra. Ele diz, é obrigação, cumpra com ela. Não é um presente, nem uma dádiva que você entrega para o Estado. É uma obrigação que você cumpre. Entrega aquilo que não é seu. Jesus está dizendo, a origem do dinheiro de César, a origem do dinheiro é César. Então, deem a ele aquilo que procede dele, o dinheiro. O ensino é que os impostos são devidos, mesmo que seja um governo idólatra e blasfema e que é despótico. É dever. Mesmo aquele governo que estava prestes a executar quem? Ele próprio. O Filho de Deus não era uma dádiva, não, mas um dever. Como podemos concluir esse tópico aqui? O ensino de Jesus estabelece as prerrogativas divinas e os limites do governo, que é o nosso ponto. Ou seja, e a Deus o que é de Deus. César podia, ou melhor, César, ele exigia, por assim dizer, ele pedia mais do que era devido. Ele não queria ser apenas o imperador, ele queria ser Deus. Ele diz a César estritamente o que está lá na lei. E não mais do que isso. A Deus, a honra. Porque, lembra que eu falei que os dois lados apontavam para a mesma pessoa, como um Deus e como governante? Jesus que diz, não, o que é dele é moeda, entrega. Mas honra só a Deus. A Deus, o que é de Deus. Não se venda a nenhum governo. Ele queria o tributo e tinha poder temporal. Mas ele também queria adoração. E essa Jesus Cristo diz, não, a Deus adorará somente a Ele. Esse é o ponto que está embutido e dá a Deus o que é de Deus. A César você paga o que é devido. E a Deus você honra, você glorifica. A Deus o que é de Deus. Então não se adora, não se idolatra governos. Porque não é este o propósito dele. Então quem sai apaixonadamente defendendo governos aí, adorando, como tem muita gente, é uma evidência clara de que está quebrando esse princípio. O fato dele cunhar a moeda não o tornava Deus, nem merecedor de prerrogativas divinas. Esse é o ponto. Dai a Deus o que é de Deus. O fato dele cunhar a moeda não tornava ele merecedor de prerrogativas que só eram dadas a Deus. Jesus está ensinando que nós devemos pagar o governo aquilo que ele legalmente exige de nós, na esfera econômica e social. Mas não estamos obrigados a dar ao governo o que ele não tem o direito de exigir, como questões espirituais, éticas, morais e religiosas. Se tem leis, se tem regras que ética e moralmente não passa e estará comprometendo a Deus o que é de Deus, nós vamos então desobedecer a autoridade. Temos o dever como crente. Lembra o que esses escribas, esses fariseus queriam? Colocar Jesus Cristo em dificuldade. Jesus Cristo ficar bem dos dois lados. Falou, eu não estou importando com isso não. Nem mesmo o voto da maioria pode tornar uma coisa errada certa. Nem o voto da maioria que vota num partido comunista pode tornar o erro do comunismo certo. Não podemos fazer isso. Sob pena de não dar a Deus o que é de Deus. O governo não pode, igualmente, legislar a aceitação em nossos lares, escolas e comunidades, aquilo que a lei de Deus especifica como erro ou como injustiça. Está aí, cheio de leis novas, tentando amordaçar a igreja, os crentes. O governo, isso é de Deus o que é de Deus. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou o de César a gente paga o imposto. Paramos aí. Mas não podemos sancionar, corroborar, contribuir com leis injustas, com leis que de alguma forma afetam a nossa família, o nosso lar, baseado no padrão bíblico. Sob pena de estarmos deixando de dar a Deus o que é de Deus. Jesus reafirma, portanto, que há uma separação das esferas, governo e Estado,
versus igreja. A origem final e superior da autoridade foi enfatizada por Jesus Cristo, quando na conversa com Pilatos, lá em João capítulo 19, versos 10 em diante, ele diz lá, toda a autoridade que você tem foi dada por alguém. Não perca de vista isso, que é o propósito da autoridade. Isso passamos ao quinto tópico. O governo e nossas obrigações. Agora vamos para um último texto, Romanos 13. Romanos capítulo 13. Texto bastante conhecido, né? Quando falamos sobre respeito às autoridades. Romanos 13, os primeiros 7 versos. Romanos 13, versos 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Um texto bastante completo, por assim dizer, no que diz respeito a esse nosso tópico: governo e as nossas obrigações. O governo, ou vamos chamar aqui o Estado, não é uma instituição meramente projetada pela humanidade para a organização de suas intenções sociais. Mas o governo, o Estado, é uma dádiva benevolente de Deus a nós, pecadores. Que coisa, hein? É uma dádiva de Deus. É assim que Paulo entende o assunto. Aliás, a teologia reformada reconhece 3 coisas, viu, irmãos, quando fala de governo. Primeiro, o estabelecimento do Estado é posterior à queda. Então, uma necessidade em função da queda. Imagina se não houvesse lei, não houvesse ordem. Aliás, a gente precisa estar atento aí, todo movimento nesse país. Os partidos que têm por princípio a anarquia, partidos de esquerda, são anarquistas por natureza. Desordem. Basta você ver o número de quando o governo tem que fazer o que ele tem que fazer. O tanto que você traz mais calmaria e paz e segurança, o pessoal chama de segurança jurídica, né? Não basta só segurança jurídica. A segurança jurídica, ela é onde começa tudo, é onde elabora-se, constrói-se, pensa, se determina, mas a execução dela através do braço da justiça que se efetiva na rua, que é o militar, que é o policial, que são as Forças Armadas. Não quero entrar no campo, mas já entrando, né? A questão do direito à propriedade, a segurança do que é seu, a questão das armas, tem um monte de coisa ligado que a gente não tem como reformado pensar diferente. Então você está fora da caixinha. E é por isso que, como cristãos, nós não nos identificamos com linha de esquerda. E perde esses princípios aqui. Então a primeira coisa, o Estado é posterior à queda. Então há uma necessidade da lei, do braço da lei, para manter a ordem. Desordem, anarquismo, não pode ser aceito por crente. Depredação, entrar por aí, pegar patrimônio, está tudo fora. Porque a queda exigiu a lei para manter a ordem, a justiça e os direitos resguardados. Segunda coisa que a teologia reformada reconhece, que ele
é a mesma estrutura dada por Deus aos homens. Ou seja, o Estado é uma estrutura dada por Deus, isso baseado no próprio texto. Em terceiro e último lugar, a teologia reformada reconhece que qualquer governo tem esfera e limitações próprias. Em um mundo submerso em pecado, Deus aponta uma instituição que abriga o princípio divino da autoridade. Essa autoridade tem a fonte no próprio Deus, na própria pessoa de Deus. E deve servir para a contenção do pecado, da violência, do arbítrio, para deixar aclarado o caminho dos justos, como diz o texto, e pacífico, para a promoção do bem e repreensão do mal. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o poder organizado da espada é relacionado com ênfase à queda do homem. Então, aqueles que não gostam de autoridades e vivem discutindo com os policiais que têm que executar o trabalho duro que fazem aí, precisa muito pensar. Se você observar bem, nós temos uma mídia, algumas poucas mesmo exceções, que fica buscando uma bala que se perdeu e pegou um inocente. E aí vão fazer toda a perícia, e aí o nosso país é assim, fica 2, 3 semanas para descobrir quem foi aquele bandido policial armado que matou fulano. Veja como nós temos essa tendência. E eu não falo isso porque eu sou um capelão militar. Eu trabalho com militares, não sou militar, mas trabalho, os irmãos sabem disso, nas companhias. Eu vejo aqueles homens para quem eu vou ministrar às manhãs das quartas-feiras, 5 horas da manhã e à tarde. E vejo ali homens como eu e você, cheios de dúvidas, de dramas, de problemas, mas que ao mesmo tempo tem que estar de pé para confrontar o bandido e tal. E muitos não vão voltar para casa. E ao mesmo tempo tem câmera pegando eles de todo lado se eventualmente eles cometeram um deslize, um erro. E aquilo vira quase uma novela durante 2, 3 semanas. Porque o policial. Observe o tanto que nós temos uma propaganda contra as autoridades. Vocês perceberam? Não estou aqui isentando dos erros. E são pessoas, quem está atrás de uma arma é um pecador que nem eu e você. E tem lá seus dramas como você também. Você não acerta em tudo. Então, imagine se você tivesse o poder na mão de uma arma e você está no confronto, o que você faz? Fica no lugar dele. São homens e mulheres que saem de casa, talvez não dizendo até logo para sua esposa, para o seu filho, mas a Deus, para proteger você e a mim. E quando cometem um erro, e cometem, a sociedade toda massacra. Pegam bandidos, com muita luta, se expõem na vida, coloca diante de um juiz. Não tem espaço, devolve para a sociedade. Eu tenho pensado muito sobre isso. Então, observe que nós temos uma tendência, que a mídia, ela tem esse caminho, infelizmente. Mas o papel é conter o mal, é temer. E hoje a questão é ninguém teme. Debocha, relaxa, desdenha das autoridades. Então, de alguma forma, esse vírus está pegando todos nós. Você vê um policial, você não tem respeito, está tudo errado. Porque a teologia reformada tem esses 3 tripés sobre o porquê da autoridade. O texto diz isso, é ministro de Deus, para o teu bem. Será que você tem visto a autoridade como um bem? Essas pessoas que guardam a sua vida, protegem. Basta ver quando teve aquele, acho que foi 2016, que teve o PCC aí, 2006, né? Lembra? Todo mundo ficou, parece que tinha coronavírus, todo mundo ficou em casa que tinha medo de tomar uma bala. Aí você vai ver a importância de uma pessoa dessa na rua. E realmente virou uma bagunça, né? Fizeram e aconteceram. Então a gente não tem a mínima ideia da importância dessas pessoas. Porque o texto diz que é para o nosso bem. Veja como um bem. Honra, a quem honra, honra, diz aqui. Respeite. Porque você, desculpe, irmãos, vou passar para não entre nessa moda em que a autoridade está sendo tripudiada continuamente pelas mídias. Principalmente no atual governo, que tem dado uma ênfase muito forte a essa questão de segurança. A mídia devia apresentar como é que está o nível de segurança do país. Um governo que não afrouxou as rédeas em relação a isso.
Mas aí tem sido dado outros nomes a esse governo. E lá nós estamos. Eu estou fundamentando na Bíblia e a Bíblia ela é prática, então eu tenho que aplicar. Não importa, não estou defendendo o governo A ou B, mas eu tenho que ser honesto. Porque isso muita gente está ignorando, está fechando os olhos. Você não pode, como crente verdadeiro, um reformado, pensar diferente quando você olha para as Escrituras. Mas, Sandra? Muito bem lembrado. A gente está falando lá de 2006, mas tem um assunto bem atual aí na mídia, né? O tal do Lázaro. Cadê o Lázaro? Como alguém diz, Lázaro, vem para fora. Toda vez que eu vejo, eu falo, tinha que ouvir Jesus, vem para fora, Lázaro. Porque ninguém vai lá na tocaia, como diz a irmã, né? Cadê a cidade? Cadê a segurança? Você está vendo a importância? Mas quando alguém desses comete um erro, pronto, aí a gente vai ficar 2 semanas tirando. Veja bem, nós estamos sendo doutrinados a uma ideia de anarquismo, de falta de lei, de falta de ordem, de falta de armas. Mas está aqui nas Escrituras. Nós precisamos pensar seriamente nisso. Lembra quando eu falei? Muitos crentes têm uma cosmovisão maior, entender uma cosmovisão cristã. Ela tem várias nuances. E essa é uma delas. Isso tudo te assegura de que lado você vai estar, para que tipo de partido você vai votar, ou que tipo de pessoa você vai escolher. Porque, do contrário, você está indo na contramão do que a Bíblia diz. Então, bem lembrado pela irmã. Cadê? Todo mundo escondeu, todo mundo fugiu, porque está com medo. Ah, agora a polícia é boa, né? Até ela cometeu o primeiro deslize, aí não vale ninguém vale nada. Então, irmãos, eu só estou falando aqui, eu estou fazendo uma constatação, não estou inventando uma história, não criei nada aqui, tá? Eu sei que se eu desse a palavra e cada um pudesse falar, eu sei que vocês teriam muitos relatos. Mas a minha preocupação é, eu estou olhando um pouco acima dessa questão. É aonde é que nós estamos pensando, até mesmo porque nós estamos num contexto de uma política. E ela está bem quente aí. E nós vamos nos aproximar do ano que vem. De que lado você vai estar? Você precisa primeiro aprender. E, aliás, essa foi a razão por que eu trouxe esse assunto, embora eu sei que ele é polêmico, tem uma série de coisas, mas não estou aqui trabalhando questão política. É a essência do que esperamos na política. A essência do que devemos respeitar. Qual é a nossa obrigação, que é o nosso toque. Então, Romanos capítulo 13, voltando aí, é considerado um dos principais ensinamentos bíblicos aos governantes, a bordo dos deveres deles e dos nossos. Fala também de impostos, veja aí, nesse texto fala de crime, fala de punição, não deixa de ser uma aula de política, esse texto. Nos instrui. Os governos, ensina a Bíblia, foram estabelecidos por Deus, designados para preservação da sociedade. A autoridade que possuem vem de Deus, são chamados de, no texto aí de quê? Ministros de Deus. Sabe qual é a palavra que é usada aí? Diaconoi. De onde vem o termo? Diácono. O que o diácono faz? Serve. Enfim, o presidente, desde o presidente da República até o vereador, a gente pega na escala aí de vereador, desde o presidente ao vereador de um município, numa Câmara Municipal, ele é um diácono da população. Ele é tanto é que é chamado de servidor público. Ou pelo menos deveria ser, como diz a irmã. Vai ser mais, aqui é o que a Bíblia diz, mas como diz a irmã, deveria, porque infelizmente não tem sido, né? Devem ser a si mesmo. E aí começa, é aí que você começa a ver o caráter do homem público. Para quem é que ele está olhando? O que ele te beneficia? Para que ele usa a máquina pública? Aliás, esse é um valor, falando da questão de segurança, outro que me preocupa aqui, é um valor que poucas pessoas estão preocupadas em olhar. Tipo aquela ideia que eu vou colocar aqui, que é comum. Ele rouba mais. Desculpe, toma vergonha na cara, crente, se você é desse que acha que rouba mais faz. É o que cuida dos pobres, mas vive como rico. Tem alguma coisa errada. Então ele é um servidor, ele é um diaconoi. É o texto que está aqui, que é traduzido aí na nossa versão como ministro de Deus. A palavra aí é diácono, tá? Que tem a ver com servidor. Sim. Essa é uma parte da verdade. Mas o entendimento completo dessa verdade do nosso texto em questão leva a uma consideração de que, veja, os governantes são também responsáveis perante Deus para andarem de conformidade com os princípios e justiças
divinos. Então, o governante ele tem que ter um comprometimento de conformidade com princípios e justiças divinas. Essa é a razão porque não há como alguém ser um esquerdista que tem a ênfase e a base no quê? Primeira coisa, Deus é arriscado. Poderia citar muita coisa aqui sobre os comunistas, mas não vou demandar tempo nisso, até mesmo que não é o meu propósito. Então, quando caminham dessa forma, se eles seguem de conformidade com os princípios e justiças divinos, quando eles caminham dessa forma, são realmente vingadores contra os que praticam o mal, como diz o texto. O castigo contra esses malfeitores será um reflexo da ira divina contra o pecado. Então veja que o governante ele não precisa ser um crente, um presbiteriano conservador, um reformado. Mas alguém que tenha esses princípios como sagrados. Porque ele está em nome de Deus executando isto. Se os governantes refletirem a justiça divina, serão ministros de Deus para o que ele diz aí, o bem para os que praticam o bem. Pelo ensinamento bíblico aprendemos que Deus, em sua graça comum, possibilita que os governos, genericamente falando, mantenham as sociedades em andamento, aplicando as sanções necessárias para a capacidade de destruição do pecador. E para que esse não aniquile a estrutura, o tecido social. Então não posso voltar num anarquista, em alguém que não respeita a lei e é contra ela, que infringe leis, porque ele não é modelo para governar. Quem quebrou leis, quem está debaixo do jugo da lei, não pode ser alguém que represente bem a Deus, porque eles são diáconos de Deus. Por essa razão, devemos respeito e submissão às autoridades. Novamente, a pergunta é, mas e os governantes que são corruptos, despóticos, que mentem, que infringem o testemunho cristão? A seguir, o apóstolo Paulo indica que tais funções governamentais não subsistem por milagres divinos, mas é um custo para manter esse governo. E ele vai dizer, é por isso que vocês pagam impostos, não é isso que ele diz aí? Quando você olha o texto de Romanos, que é o nosso texto, capítulo 13, versículo 7, ele tem alguns propósitos principais. Vou listar 4. Primeiro, dessa estrutura, substanciar a fonte do poder, que é Deus. Só este fato deve chocar muita gente, acostumada a identificar o poder como extraído do povo. Lembra? Aliás, essa é a afirmação. O governo vem do povo para o povo e pelo povo. Não. Esse texto tem como propósito substanciar que o governo vem de Deus. Segunda coisa. Esse texto também identifica os governantes como servos, porque diz aí que são ministros. Diaconoi, que é o termo aí. Ou seja, que Deus delega a eles tão importante papel na sua vida e na minha, como faz com o pastor e com o diácono da igreja. Veja isso. Você não é criterioso quando vai escolher um desses homens? Por que você será menos criterioso para escolher um diácono público, um servidor público? Não pode ser. Você não segue princípios para escolher os líderes na igreja? Estão exarados nas escrituras? Dos líderes lá fora também, tem que ter. Não pode ignorar. Não pode ser simpático apenas a eles. Mas o que eles prometem, o que eles fazem, de que lado eles estão. Terceira coisa, demarcar com precisão a esfera de autoridade do governo. Aquela que precisa ser resgatada como primordial, que é manter a lei e a ordem, dar tranquilidade aos cidadãos de bem. Um governo sério tem que fazer isso, manter lei e ordem. Tem que respeitar leis, não pode infringi-las. E ter um ponto de apoio para dar tranquilidade ao cidadão de bem. Em quarto lugar, esse texto nos ensina a legitimar a propriedade do pagamento de impostos, demonstrando o seu caráter não condicional, mas uma obrigatoriedade
como diz, é por isso que pagais. A palavra é a mesma que Jesus usa lá, lembra? Não é uma oferta, não é uma caridade, não. Eu pago porque é o meu dever, e o meu dever termina aqui. Agora a honra e a glória é a Deus. Então eu dou com esse bolso, mas eu posso, por assim dizer, me colocar contra esse mesmo governo que é o banco, eu me coloco contra quando ele vai contra Deus. Porque agora a honra dá a César o que é de César. Não vou questionar, Deus determinou o ponto. Através das leis. Agora, isso não quer dizer subserviência a tudo. É por isso que eu e você, às vezes não, nós damos impostos como meio bravo, né? Esse imposto devia ir para o lugar onde deveria ir, devia melhorar a estrada. É natural, e fique nervoso mesmo, não acha não. Deus mandou, e você não vai questionar o modo como será administrado. Mas você poderá fazer isso de outra forma. É sendo uma voz que desconforte o governo que está confortável ou vivendo confortavelmente nos seus pecados. Foi o que fizeram vários homens. O envolvimento político do cristão. Até onde nós devemos envolver. Eu vou seguir um pouco mais, também porque o tempo não vai me permitir, e eu entraria agora. Qual é o nosso envolvimento político? Eu acredito que, de alguma forma, eu já falei isso nessa abordagem aí de 2 momentos, né? Na primeira e na última ocasião em que falei aos irmãos agora aqui. Bom, deixa eu só voltar então, já que eu não vou ter esse tempo, eu quero mais uma vez voltar a esse texto continuar no texto aqui, tá? 4 verdades nós podemos encontrar nesse texto. Primeiro, versículo 1. Em primeiro lugar, a origem da autoridade. De onde ela vem? De Deus. A autoridade procede de Deus. Está aí nos versículos 1, no versículo 1. Compromisso para com a autoridade, qual é? Todo homem esteja sujeito à autoridade. Qual a atitude? Não resistir à autoridade. Está aí no versículo número 12. Número 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A expressão se opõe aqui, irmãos, significa, na língua aqui, lançar em batalha contra. Se opor é levantar um pé de guerra contra. Paulo fala sobre uma resistência formal, planejada, proposital e sistemática. Paulo diz que não podemos planejar, maquinar de forma frontal, sistemática. Não podemos. Porque a palavra é lançar uma batalha contra. Você está de lá ou de cá, não importa, não vamos brigar. Paulo diz, não, porque a ideia de se opõe é isso. Não é essa a oposição. Mas deixa eu colocar. É essa a oposição que não pode ser feita. A resistência que podemos ter não é ao princípio de autoridade, porque ele é dada por Deus. Mas devemos resistir, aí sim, aos demandos da autoridade. Grave bem. Eu não posso me opor sistemática, formal e planejadamente a um governo. Mas eu devo sim me opor aos demandos da autoridade. Esse ponto é importante. Quando a autoridade foge do seu caminho, quando ela deixa de ser o que o texto diz, ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando ela oprime, quando a autoridade se corrompe, quando ela torce a lei, quando as autoridades elaboram injustiça ou leis de opressão, quando criam meios ou instrumentos de espoliar os fracos, quando a autoridade ela subordina os tribunais, quando ela arrebata o direito ao inocente, quando ama o luxo, quando ela esquece a fome e a miséria do povo para quem ela governa, que ela é diaconoi, lembra lá? Quando promove a idolatria, quando ela induz o povo a se desviar, quando colabora com a depravação moral, com o desbarrancamento da virtude, então esse governo precisa ser alertado. Precisa ser alertado. Lembra? Nós falamos a última vez, como João Batista alertou, lembra? Herodes, o Antipas. Como Amós alertou Jeroboão, os irmãos lembram? Como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, dos quais várias vezes vieram sendo açoitados. Como Lutero alertou
a aristocracia feudal, como Calvino alertou os tecnocratas de Genebra, como John Wesley condenou o tráfico de escravos ali na Inglaterra, como Charles Finney alertou sobre a impiedade e a escravidão na América, como Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, ergueu a voz contra o nazismo alemão. Isto devemos fazer. Não lançarem batalha contra, mas isso a história nos ensina que foram homens que Deus levantou para fazer isso. O povo de Deus não pode, a título de obediência, ser colaboracionista, entreguista e conveniente com a opressão, com a corrupção e a maldade. Não é nosso papel. Não está implícito aqui essa ideia no texto. Nós sabemos que a igreja europeia foi uma igreja colaboracionista com o nazismo de Adolf Hitler. Que no Brasil muitos pastores foram entreguistas do regime da ditadura e da repressão militar. Quando o governo se desvia da sua rota, quando o governo se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei maior de Deus, a desobediência civil torna um dever cristão. E precisamos resistir, como as parteiras hebreias resistiram, recusando matar os meninos recém-nascidos, lembra? No Egito. Isso foi o tema até de uma das mensagens, o assunto, ali em Êxodo capítulo 17, quando pregamos. Precisamos resistir como Mesaque, Sadraque e Abednego resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar a imagem dele. Irmãos, lembram? Está lá em Daniel 3. Precisamos resistir como Daniel resistiu à trama que lhe armaram para orar somente ao rei e não a Deus. Lembram? Daniel capítulo 6. Precisamos resistir como os cristãos primitivos resistiram para adorar somente a Deus e não ao imperador. Inclusive o nosso texto, passamos ainda há pouco por ele. Esse é o nosso papel. É o ponto de equilíbrio. Veja o que Paulo continua dizendo agora, versos 4 e 5. Desculpe, eu vou concluir já. Em segundo lugar, veja o que ele fala, a natureza da autoridade. Olha o que Paulo escreve, versos 4 e 5 do nosso texto. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqui encontramos a natureza da autoridade. A autoridade está sob a autoridade de Deus, sob o poder de Deus, não vem de si mesmo. Não são absolutistas. Não governam a parte de Deus nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade que vá bem pode ir sem reconhecer a soberania, a justiça e o caráter de Deus. Não governarão bem sem conhecerem a ética e os valores de Deus e os propósitos de Deus e a sua palavra. É por isso que o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que falta. Homens que estão comprometidos com este padrão. Calvino chega a dizer, olha irmãos, falando desse texto, Calvino chega a dizer que a autoridade é um vigário de Cristo. Olha, representa Deus na aplicação da justiça e na punição do mal. A que ponto Calvino chega? Mas como pode ser ministro de Deus a autoridade que nega a existência de Deus? Opa, aqui então tem princípios. Eu não posso votar em alguém que nega a existência de Deus. Como pode representar a Deus alguém que não o conhece? Como a autoridade que descrê de que Deus é real e de que Deus está no comando de uma nação? Como? A resposta deixa eu dizer. A história não mente. Sabe onde você vê? Totalitarismo. A crueldade dos governos que aderem ao ateísmo. Daí os pontos históricos que o ateísmo e o comunismo trucidaram milhões de pessoas sobre a tirania, sobre a tortura e sobre o holocausto. O regime
despótico de Mao Tse-tung, 60 milhões morreram na China. Vai anotando aí. O regime nazista que provocou a Segunda Guerra Mundial, matou mais de 60 milhões de pessoas. O regime stalinista, com o ateísmo intolerante e cerca de arames farpados, sacrificaram milhões e milhares de pessoas. O fascismo e o nazismo, com a truculência, inundaram a Europa num profundo mar de sangue. O comunismo manteve por mais de meio século milhões de pessoas debaixo da opressão. Ainda hoje, governos absolutistas, comunistas, governam um povo com punho de ferro. Não é uma teoria. Olha o que está acontecendo no mundo, os países que estão governados por comunismo. E vocês verão exatamente o que eu acabo de falar. Como explicar a presença dessas autoridades más? Governos comunistas, stalinistas. É possível, Calvino diz isso, que o mau rei seja um açoite de Deus pelo qual o povo é disciplinado. Depois leia Oséias capítulo 13, versículo 11. É um açoite de Deus para um povo. Calvino diz que é por nossa culpa que uma bênção tão excelente, que é esse governo, o governo dado por Deus, se converta em maldição para nós. O que nós estamos vendo no nosso texto é uma bênção. Mas muitas vezes essa bênção vem amarga, né? Aí é maldição. Deus castigou, vamos lembrar, Israel com uma vara da Síria e disciplinou Judá com o cerco da Babilônia. Por isso que Paulo diz qual é o propósito desse governo dado por Deus? Promover o bem. O objetivo do governo está aí no versículo 3 e 4. Não é promover o bem-estar dos que governam, mas dos governados. Eles são ordenados, investidos de autoridade, a fim de agir com terror para com malfeitores, diz o apóstolo, e louvor para os que fazem o bem. Então, se a autoridade ela é representante de Deus, se ela é, como diz Calvino, vigário de Cristo, e se Deus é justo e bom, a autoridade precisa compatibilizar-se com o caráter de quem ele representa. Então, os governantes têm que ter uma compatibilidade com Deus. Não podem ser ateístas. Não podem fazer parte de regimes que negam a existência de Deus, ou que desdenham do cristianismo. E o comunismo é um deles. Ninguém pode representar outro, ou outrem, se nega esse alguém, se contraria à vontade, se torce suas palavras, se conspira contra os interesses desse alguém a quem ele representa, que é Deus. A autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. E o bem é bem-estar espiritual, político, social e econômico. Ele diz é para o nosso bem. Social, político, espiritual e econômico. Se eu parar só no espiritual, creio que os irmãos podem fazer uma boa análise. Não precisamos eleger, não menos que tenham, líderes crentes, que tenham presbiterianos, que tenham batistas, que tenham assembleanos, seja o que for. Hoje, nos ministérios, estamos vendo homens crentes. E disse lá no início dessa preleção, que não é pelo fato de ser crente que já está aprovado. Como também podemos eleger pessoas que, embora não sejam crentes, mas têm sintonia com os valores do reino de Deus. E aí, então, eu já tenho um caminho a seguir. Eu não estou no escuro. Mas me preocupa, me surpreende e me assusta. É que quando você encontra a estrutura e ideologia de certos partidos, tem crentes voltando nele. Precisam voltar para o beabá das Escrituras. E é por isso que, eu falei, eu gostaria de trabalhar mais e ter mais tempo, mas não vai dar. Até mesmo porque semana que vem já não estarei novamente aqui. Então, fica muito quebrado. Eu gostaria muito de continuar trabalhando esse texto. Mas há coisa muito preciosa nesse texto. E ela é uma excelente diretriz. Lembra? Assim como temos aqueles textos básicos para escolher pastor, presbítero, diácono, esse é um bom texto para escolher um líder lá. Até mesmo porque vimos aqui que essa autoridade é ministro de Deus, elas são diáconos. Como vamos escolher os governantes? Né? Como vamos escolher os homens públicos, os servidores?
eles têm que ter, no mínimo, alguns princípios, porque do Deus a quem eles representam. Por isso, então, que nós não votamos em ateu. Porque se ele é ministro de Deus para o nosso bem, ele tem que pensar, não precisa pensar os pensamentos de Deus, mas os mínimos valores. Ele tem que ter uma aproximação com Deus. Seja no temor que ele tem a Deus. Mas se ele nega esse Deus, ele nega o que Deus diz nas Escrituras, já está claro, esse é um voto que eu não vou dar. Eu estarei votando naquele que não será o ministro para o bem, mas é o açoite para as costas de quem ignora esses princípios que estão nas Escrituras. E o mundo inteiro já passou, tem passado, e continuará passando. Crentes do mundo inteiro, porque são teimosos. Prefere, como diz Calvino aqui, né, a vara da Síria e o cetro da Babilônia. Eu, como crente e voto, jamais vou pedir para que Deus me dê uma surra de Azorrague. Não votarei na vara da Síria e nem no cetro da Babilônia. Mas talvez outros possam voltar. E aí a chibata vai vir para todos nós, como já aconteceu. Mas isso faz parte do plano maior de Deus. Mas que eu não seja aquele que ajuda Deus a levantar mais a vara para doer mais. Eu sou aquele que vou orar para que possamos gozar de vida mansa, tranquila, com piedade e todo respeito. É por isso que nós oramos. E é por isso que nós somos um cristão político extremamente consciente e de posição clara. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Passando então para o encerramento da nossa escola nesta manhã, gostaria de destacar o relatório da escola dominical do dia 20 de junho, último domingo passado. Nós tivemos todas as classes do departamento infantil acima de 80% no domingo passado. Nós não temos hoje as fotinhos para colocar ali, mas eu vou destacar aqui o relatório de cada uma delas. Da classe Cordeirinhos, dos 6 matriculados, 5 presentes, 83%. Classe Joias de Cristo, dos 7 matriculados, 6 presentes, 86%. E da classe Esperança, dos 6 matriculados, 5 presentes, 83%. Da classe Davi, que se reúne aqui presencialmente, dos 8 matriculados, nós tivemos 7 presentes, portanto, 88% no último domingo. Foi a melhor classe em termos de porcentagem no último domingo. Então, nesse instante, a classe Davi vai dar o seu testemunho, né? Eles estão aqui presentes, então eles vão ler aí o seu testemunho neste momento. Estão meio envergonhados. Lá em cima eles não falam tão baixinho assim, né? Não são tão quietinhos assim, eu os conheço bem. Mas Deus continue abençoando, né? Hoje não estão todos presentes como estavam no domingo passado, quase todos, mas alguns também acompanham, né, a aula via, né, a distância, aí, via Meet, mas então por isso esta porcentagem também, né? Ainda temos alguns alunos que não têm podido estar presentes. No nosso total geral, dos 143 matriculados, 98 presentes, sendo 69%. Destacando ainda também que nós tivemos 7 visitas online, né? Ou seja, temos tido sempre um grande número de pessoas, né? Um bom número de pessoas que têm nos acompanhado, assistido, né, às aulas, acompanhado as aulas mesmo à distância, né, a partir da nossa transmissão. Dos avisos, nós só temos um aviso para lembrar aí, na verdade, só lembrar os nossos irmãos que sábado que vem é o primeiro sábado do mês, então que cada um aí que faz parte das sociedades esteja atento aí nos grupos, esteja em contato com o seu presidente para saber, né, as sociedades que terão suas reuniões ordinárias
no próximo sábado, a partir das 17 horas, como costumam ser, né? Mas é bom, durante a semana, estarem atentos aos grupos para saberem daquelas sociedades que terão suas reuniões. Nós estamos no último domingo do mês, então nós vamos destacar nesse instante os nossos irmãos que completaram aniversariante no mês de junho, né? E vamos ser gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Então, nós tivemos, no dia 2 de junho, a nossa irmã Rosângela Oliveira e o nosso irmão Pablo. No dia 4, nossa irmã Rosângela De Pieri. No dia 7, a nossa irmã Liriel. No dia 19, a nossa irmã Sandra Neves e a Suzel. No dia 22, a Maria Aparecida Medeiros. No dia 21... Está fora de ordem aqui. Mas no dia 21, o nosso irmão Ailton e o pequeno Murilo. E no dia 24, a Ana. E também aniversário de casamento no dia 14 de junho, a nossa irmã Sandra Neves e José Maria Cordeiros. Então, nós somos gratos a Deus pela vida desses nossos irmãos, né, que completaram mais um ano de vida durante este mês e um ano de aniversário. E nesse instante nós vamos agradecer a Deus cantando o hino de número 61. Logo após esse cântico, eu vou pedir que o nosso irmão Fabiano nos dirija a Deus numa oração, agradecendo pela vida destes nossos irmãos, e assim também encerrando a nossa escola dominical desta manhã. Mais uma vez, gratos a Deus, né, pela oportunidade de estarmos juntos estudando a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós damos graças ao Pai, como acabamos de cantar, porque o Senhor é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, quem nos dá a vida, e nesse momento nós te louvamos porque o Senhor sustentou todos esses irmãos que aqui foram citados, mais um ano de vida, de saúde, em tempos de pandemia. O Senhor proveu, ó Pai, que eles necessitavam, e eles podem chegar a esse ano, a esse dia de hoje, e comemorar mais um ano de vida. E nós somos gratos ao Senhor pela vida desses irmãos. Obrigado também por aqueles irmãos que completaram mais um ano de casamento. Deus continue a abençoar, a fortalecer, ó Pai, nos seus papéis, de acordo com a tua palavra, possam continuar glorificando o teu nome.
Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, de aprender, Senhor, da Tua palavra, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de nós, ó Pai, colocar sempre no nosso coração o desejo de servir, de estar em comunhão com os nossos irmãos, valorizar esses momentos, ó Pai. Obrigado, porque é muito agradável, é muito proveitoso, ó Pai, nós irmos até a Tua casa e louvamos por essa oportunidade. Deus, que o Senhor nos conduza no decorrer desse dia que é Teu, nos fazendo, ó Pai, voltar para o Senhor e preparando para sentar à Tua mesa e assim também prestar ao Senhor logo mais à noite. Fica conosco, perdoa, ó Pai, os nossos pecados e nos tudo isso pela mediação do Senhor Jesus. Amém.